Não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? Amém. Bem, queridos, existe uma frase que é muito conhecida por todos nós, os bebezinhos. Existe, queridos, uma frase que é muito conhecida por todos nós, e talvez alguns de nós aqui já usou essa frase, e a frase é a seguinte: ninguém é perfeito. Todos nós já usamos essa frase. Nós usamos com os nossos pais. Quem nunca foi criança aqui e fez alguma bobagem? Quem nunca foi jovem e fez alguma bobagem e depois teve que explicar para os pais o que é que tinha feito? E essa frase aparece na nossa vida: ninguém é perfeito. Bem, e sempre que essa frase aparece é porque alguma coisa aconteceu errado, algo de errado aconteceu. E a Bíblia, ela nos ensina muitas coisas sobre nossas imperfeições. Reconhecer que nós somos imperfeitos, nós já reconhecemos. Quando nós dizemos essa frase, utilizamos ela, nós reconhecemos que verdadeiramente nós não somos perfeitos. E nós acabamos por dizer: ninguém é perfeito. Mas bem, quando a Bíblia vai falar sobre nós, ela nos retrata de uma maneira que nos mostra quão imperfeito nós somos, o quão quebrado nós estamos. A Bíblia vai falar sobre a nossa mente, e ela vai dizer que não há um justo, nem um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Ou seja, a nossa mente está num estado de imperfeição tão grande que ela não deseja buscar a Deus. Então, para Deus, a nossa mente não seria útil. Mas não somente isso, a Bíblia vai também nos dizer que o nosso coração também está em um estado de imperfeição muito grande. A Bíblia vai dizer: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem, pois, o entenderá? Então nosso coração está num estado de imperfeição também, e não é útil para o Senhor. Então já são duas coisas: a nossa mente não está boa para que o Senhor venha nos usar, o nosso coração não está bom para que o Senhor venha nos usar. Bem, mas então o que é que poderíamos entregar ao Senhor? A Bíblia vai dizer que nada, porque até mesmo as nossas obras, as melhores obras que poderíamos realizar, essas também não são realmente as melhores obras. Há um texto que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. As nossas obras também não nos servem de nada. Nós não temos nada em nós para oferecer a Deus. Como foi retratado aqui na peça, se Cristo não viesse ao nosso encontro, a nossa vida estaria acabada. Nós não teríamos o que entregar para Ele, nós não teríamos o que dar a Ele. A nossa vida, se Deus nos deixar a nossa própria escolha, a nossa própria vontade, a nossa vida é uma ladeira sem fim. Nós só iremos adentrar o fundo do poço mais e mais e mais. E quando nós dizemos ninguém é perfeito, nós estamos certos, mas nós nem imaginamos o quanto nós somos imperfeitos. Nós nem imaginamos o quanto que a entrada do pecado em nosso coração nos destruiu e nos afastou de Deus, e nos jogou na lama e nos deixou no caos. Quando
nós entendemos o porquê de Deus nos ter dado a sua lei. E esta noite eu quero entender isso com vocês. Nós entenderemos como estamos diante de Deus. Um dia, Deus entregou para o seu povo 10 mandamentos. 10. E aqueles mandamentos tinham um propósito. E o propósito era mostrar ao povo quem eles eram de verdade. Porque até aquele momento, os homens tinham essa mesma percepção que nós temos. Nós não somos perfeitos, mas também não somos os piores. E isso é verdade. Nós, quando falamos e se prega sobre o inferno, as pessoas dizem assim, no pensamento delas: eu não vou para esse lugar não. Tem tanta gente que faz coisa bem pior do que eu. Tem gente que mata, tem gente que rouba, tem gente que faz isso, tem gente que faz aquilo. E por que que eu, que não faço nada disso, iria para lá? Então Deus nos dá a sua lei para nos mostrar quem nós verdadeiramente somos. E através da lei dele, ele vai mostrar o quão imperfeito nós somos. Porque de todos os 10 mandamentos que Deus nos deu, nenhum deles nunca foi obedecido perfeitamente por nós. Nenhum. Quebramos cada um deles. E se a lei de Deus é santa, e nós quebramos cada um dos pontos da lei de Deus, isso mostra que nós somos pecadores. E pecadores merecedores de condenação, merecedores de uma sentença. Como foi retratado aqui muito bem naquela peça. Aquela era a nossa situação. Talvez não com drogas, talvez não com álcool, mas cada um de nós cultivava em sua vida caminhos que o conduziam para a destruição. Cada um de nós. E ao entendermos isso, nós entendemos que nós estamos muito mais distantes do que nós pensávamos. A lei de Deus foi nos dada para mostrar isso. Para mostrar que nós estamos mais no fundo do poço do que nós pensamos. Ninguém aqui entenderá o porquê que Cristo teve que padecer naquela cruz, enquanto não entender o quanto o pecador é em seu coração. A cruz é a prova do amor de Deus, mas a cruz também é a prova de o quanto nós éramos pecadores. Sabe por que ela é a prova do quanto nós éramos pecadores? Porque nada além do Filho de Deus morto, sangrando naquela cruz, era suficiente para nos redimir. Foi necessário o Filho de Deus morrer. Nada, nenhuma outra coisa era suficientemente boa para nos redimir, senão a morte dele. A nossa salvação, ela é uma salvação entregue a quem estava bem pior do que imagina. Bem pior do que imagina. Nós não éramos somente imperfeitos, nós estávamos no caminho de condenação. Como o apóstolo Paulo escreve, nós estávamos nas trevas e ele nos transportou para o reino do seu Filho. Nós estávamos direto para a condenação. Jesus Cristo não veio para nos dar o céu ou nos condenar ao inferno. Pelo contrário, no inferno, com os pés lá, toda a humanidade já estava. O que Cristo veio foi nos tirar de lá. Essa é a compreensão que nos falta. Isso é graça. Graça é dar ao homem aquilo que ele não merece receber. Se Deus agisse para conosco de forma justa, cada um aqui dentro desse salão seria condenado. Isso é justiça. Justiça é dar a cada um o que ele merece receber. E se Deus agisse com justiça para conosco, todos nós pereceríamos. Nenhum de nós é digno ou merecedor do céu. Nenhum. Mas bem, o texto que nós lemos, ele acontece em uma discussão entre dois homens de Deus. Um dia, Pedro, muito conhecido, apóstolo Pedro, foi visitar a igreja do apóstolo Paulo, lá em Antioquia. E chega lá.
a igreja era de gentios. E o mundo na época era dividido em dois povos, judeus e gentios. E eles não se misturavam de forma nenhuma. Os judeus eram conhecidos por ser povo de Deus, ser homens de Deus, mulheres de Deus. Era a nação de Deus. E os gentios era todo o restante do mundo, o povo que não adorava a Deus. E Deus havia dado diversas leis para aquele povo. E uma dessas leis era leis alimentares. O povo não comia determinado tipo de alimento. Eles cultuavam em determinados dias da semana. Eles tinham a sua forma de culto para adorar a Deus. E isso impedia com que eles tivessem contato com as pessoas, os gentios. Só que agora em Cristo, tanto judeus como gentios recebem de Deus a salvação em Cristo. E Pedro era um judeu convicto. Só que a igreja de Paulo era uma igreja de gentios. Possivelmente estava acontecendo um almoço nesse dia. Todos os irmãos almoçando. E Pedro estava lá naquela mesma mesa, comendo com aqueles irmãos. E possivelmente havia ali alguma comida que os judeus não podiam comer. Quando Pedro menos imagina, chega aos irmãos lá de Jerusalém. Pedro abre o olhito. O que é que eles vão pensar se eles veem aqui sentado nessa mesa? Possivelmente era carne de porco que estava ali. Judeu não come carne de porco, se ele passar perto de um porco já dá problema para ele. Possivelmente estava tendo ali um churrasco suíno. Os irmãos estavam tudo comemorando. Pedro lá sentado, talvez não comendo a carne de porco, mas comendo alguma coisa. O que é que acontece? Os irmãos de Jerusalém chegam. Pedro começa se levantando da mesa, arrodeando, foi para lá, foi para cá. Outros irmãos da igreja de Pedro também começaram a se tocar no que estava acontecendo, também foram levantando da mesa. Quando pensou que não, amigo de Paulo, amigo de ministério, Barnabé, pastoreava junto com Paulo aquela igreja, até ele se levantou também. Todo mundo com vergonha dos irmãos gentios, porque eles comiam qualquer tipo de comida e os judeus não comiam. E aí Paulo vê aquela situação e diz assim: epa, está errado, tem coisa errada aqui. O que vocês estão fazendo? Por que vocês se levantaram da mesa? É uma carne de porco que vai impedir que Jesus Cristo salve eles? Por acaso a carne de porco é mais poderosa do que o sacrifício de Jesus Cristo? Por acaso a comida ela é mais poderosa do que o que Cristo fez? Por acaso a lei que proíbe que se coma carne de porco, ela foi dada para a salvação do homem? E aqui é importante entender o porquê que a lei foi dada. A lei foi dada para mostrar ao homem que ele era pecador, estava no caminho de perdição e precisava de um Salvador. A lei não foi dada para a salvação, mas os judeus acabaram por confundir tudo. Os judeus pensavam que guardando a lei, eles seriam salvos. Não, a lei não foi dada para que o homem fosse salvo. A lei foi dada para que o homem soubesse que ele está doente e ele precisa ser curado. E o remédio que traz a cura para o homem é Jesus Cristo. E a enfermidade do homem é o pecado que o levará à condenação. E Pedro começa a se afastar, como um bom judeu, cumpridor da lei. Fala assim: está errado. Eu quero ler com vocês o texto. Encontra-se ainda no capítulo 2, a partir do verso 11. Diz assim: e chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara. Isso é Paulo escrevendo. Porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando. E se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão, ou os que eram judeus. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando viu que não andava bem,
e direitamente conforme a verdade do Evangelho disse a Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeus, vive como gentios e não como judeus, porque obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores entre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo e não por obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Glória a Deus. Ele chama Pedro na frente de todo mundo e diz para Pedro: eu e você somos judeus, ninguém aqui é não, mas eu e você somos. E eu e você estamos guardando a lei para ser salvo? E Pedro: não. E por que você quer obrigar eles a guardar alguma coisa para que eles sejam salvos? Porque tanto nós quanto eles estamos sendo salvos pela fé em Cristo Jesus. Aleluia. E você quer impor sobre eles alguma coisa? Tanto nós que somos judeus verdadeiros e não pecadores dentre os gentios, estamos sendo salvos, é porque Jesus nos salvou. Aleluia. O que você quer? E ele diz a Pedro: porque pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. E aqui é interessante entendermos justificação. Justificação é um conceito dos tribunais. E é um conceito muito estranho para nós, porque imagine que alguém cometeu um roubo e tem provas, e tem testemunhas, e tem tudo. Aquele homem deveria ser preso, mas o juiz bate o martelo e a sentença dele é que ele fique livre, que ele não deve mais nada, que ele está perdoado de sua dívida, que ele está quite com a justiça, que ele não deve mais nada. Ele pode passar na frente da delegacia 10 vezes e ninguém vai mexer com ele, porque ele não tem culpa de nada. No nosso pensamento é mais ou menos assim: esse homem deveria estar preso, ele cometeu um crime. Bem, mas aqui o tribunal de Deus, e o réu somos nós. Mas por meio do sacrifício de Cristo, nós somos justificados. Nós podemos entrar na presença daquele santo juiz. Aleluia. Sem temer. Nós não devemos mais nada. Estamos quites com a justiça, estamos quites com a lei. Nada mais pode condenar aquele por quem Cristo morreu, porque aqueles por quem Cristo morreu foram limpos de toda culpa. Nenhuma condenação mais há sobre eles. Isso é justificação. Justificação é quando alguém que é culpado recebe a liberdade e é inocentado, mesmo sem merecer, mesmo que a sentença dele tivesse de ser outra. Isso é justificação. E Paulo diz que em Cristo nós recebemos isso sem precisar fazer nada. E não precisaria, porque se nós olharmos o que foi dito desde o começo, se nossa mente não servia para Deus, se o nosso coração não servia para Deus, se nossas obras não serviam para Deus, o que é que nós ofereceríamos que agradaria a Ele para Ele nos aceitar? Nada. Existem milhares de religiões no mundo, milhões de religiões no mundo, e existe uma diferença clássica entre as religiões. A diferença é a seguinte: todas as religiões, elas tentam encontrar um meio para que o homem seja purificado diante de certa divindade. Alguns fazem rituais, outros obedecem a determinadas ordens que tem dentro daquela religião, e ao obedecer aquelas ordens, aquela pessoa será justificada diante do seu Deus. Mas a diferença existe aqui. Em todas as religiões, o homem está tentando limpar-se diante de Deus, de algum Deus. Mas existe uma só religião que não é assim: a nossa fé, a fé em Jesus Cristo. Na nossa fé, Jesus Cristo, vocês não podem fazer nada. Efésios capítulo 2 vai dizer: vocês estão mortos em vossos delitos e pecados. Nenhum de nós poderia fazer nada, porque diante de Deus estávamos como mortos. Nenhuma obra é feita por um morto. Um morto não pode fazer nada.
Essa era a nossa condição. E em nossa fé, não somos nós que vamos até Deus para nos reconciliar com Ele. É Ele que vem até nós para se reconciliar conosco. É Ele que vem até nós e nos busca em nosso estado de perdição. É Ele que vem até nós em nosso estado de queda. É Ele que veio até nós lá no fundo do poço onde você se encontrava. Ele visitou você e trouxe você hoje aqui. Ele foi lá. Não foi você que estava buscando a Deus, mas Ele encontrou você. Ele encontrou você talvez no fundo de um poço das drogas. Talvez Ele encontrou você no fundo do poço da criminalidade. Talvez Ele encontrou você no fundo do poço da depressão, do suicídio. Talvez Ele encontrou você no fundo do poço da desesperança. Talvez Ele encontrou você no fundo do poço de ter buscado em todas as portas e não ter encontrado solução para nada. Talvez Ele encontrou você no fundo do poço, está batendo nas portas de tantas outras religiões, de tantas outras fés, de tantos outros lugares, e buscando lá o consolo para a sua alma. E no final, quando você deitava a cabeça no seu travesseiro, não havia paz. Não havia. E bem, essas religiões são facilmente divididas entre legalistas e ritualistas. Termo teológico é complicado. Legalista é aquele tipo de religião que pede para você cumprir uma série de ordens. Você tem que fazer isso, isso, isso e isso aqui. Legalista é que você tem que cumprir um monte de ordens. E tem os ritualistas, que é que você tem que fazer um monte de ritual. Um exemplo muito prático disso são pessoas que são de religiões de matrizes africanas, como Ubanda, como Candomblé, que oferecem determinados rituais para agradar a alguma determinada divindade ou chamar a atenção de alguma determinada divindade. Então, as religiões são facilmente divididas nesses dois grupos, legalistas e ritualistas. O que é que estava acontecendo com Pedro que Paulo repreendeu ele tão fortemente? Pedro, naquele momento, se tornou um legalista. Ele entrou na onda dos legalistas. Ele abandonou a fé em Jesus naquele momento, porque ele começou a julgar os irmãos pelo que os irmãos estavam comendo. Ele disse assim: esse aí, ó, gentil, come carne de porco, eu não chego nem perto. Eu estou longe, eu estou aqui porque Paulo está aqui. Se Paulo não estivesse aqui, nem aqui eu estava com essa gente. Ele começou a fazer distinção entre ele e aqueles irmãos, como se aqueles irmãos fossem inferiores a ele. E Paulo diz assim: não existe, não tem ninguém maior do que outro aqui não. Se eu fui salvo pela graça de Jesus e você foi salvo pela graça de Jesus, por que você é maior que eu ou eu sou maior que você? Não existe ninguém grande aqui não. Grande aqui é só Deus. E meus irmãos, atitudes como a que Pedro teve nesse momento são atitudes que têm se tornado corriqueiras em nossa geração. Nós estamos seguindo o padrão das religiões do mundo, porque não entendemos a graça. Se nós entendemos que hoje estamos aqui porque foi a graça de Deus que nos buscou onde estávamos, nós não nos acharemos melhor do que ninguém. Nós não nos colocaríamos melhores do que ninguém. E como nós estamos em um lugar de jovens, em um culto preparado para jovens do Senhor, esse tipo de legalismo tem adentrado no coração do povo. Você já passou por um irmão e talvez você estava sem terno, talvez você estava sem gravata, talvez você não estava de calça comprida, e aquele irmão não deu a paz do Senhor para você? Isso é legalismo. Por acaso o terno, ele faz alguma diferença no que Cristo fez pelo homem lá na cruz? Não faz diferença nenhuma. Também não podemos descambar para o lado da irreverência. Já tem outros pelo outro lado, uns que querem se vestir todo em terno para parecer espiritual e parecer ser maior do que os outros. Já outros vão para a igreja praticamente pelado, porque disso também não tem nada a ver. Percebe como
Nós estamos sem entender as coisas. Vista-se com decência, o corpo de vocês é templo do Senhor. O corpo de vocês, jovens, ele não é artigo de vitrine, de açougue. Qual é o artigo de vitrine de açougue? Carne. O seu corpo não é isso, um expositor de carne, para você ficar mostrando suas carnes aí afora. Não é. Não é. Seu corpo é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo reside aí. Não se deixem vender por essas coisas. Isso não é bonito. Isso talvez seja vulgar no máximo, mas não é bonito. Isso talvez chame a atenção, mas que é bonito não. Chama a atenção, porque aquilo que está sendo exposto é aquilo que o coração dos homens deseja. Deseja errar, deseja o pecado, e se está sendo exposto, ele vai querer. E nós temos encontrado exatamente lá em Pedro e em nossa geração hoje o legalismo. E o legalismo é alguém que não foi transformado de dentro para fora. É alguém que converte hoje e amanhã ele corta o cabelo de outro jeito, ele bota as roupas de outro jeito, ele se veste completamente de outra maneira, muda completamente o lado de fora, mas o lado de dentro continua sendo ainda a mesma pessoa. Falta amor, é cheio de orgulho, é cheio de prepotência, é cheio de arrogância, passa pelos irmãos como se fosse superior ao outro. Meus irmãos, isso não compete a nós. Cada um de nós aqui que hoje cremos em Cristo, fomos salvos pela graça. Amém. Não merecíamos. O nosso merecimento éramos ser condenados. Mas pela cruz de Cristo nós somos salvos. Aleluia. Não foi pelo que nós fizemos, não foi por algo que nós fizemos para Deus, foi algo que Deus fez por nós. Ele teve misericórdia de nós e decidiu nos salvar. Não há ninguém aqui que seja superior ao outro, a ponto de olhar para o outro como inferior. Isso é legalismo. Isso é legalismo. Passamos pelo outro. E às vezes em nossas conversas nós dizemos: a minha igreja é melhor. Irmão, eu sinto muito lhe dizer, mas a única pessoa que é dono de igreja é Jesus. Amém. Você não é dono de nada. A sua igreja não é melhor que nenhuma outra. Você não tem igreja. Você não tem igreja. A igreja é de Jesus. Você pode ser parte do povo de Jesus. Você não tem igreja. A sua igreja não é melhor. Nós não somos melhores. Nós não somos maiores. E os jovens que têm crescido com esse mesmo sentimento, porque vê os mais velhos fazerem, porque vê os mais velhos agirem assim. Pessoas que se transformaram totalmente do lado de fora. Ele passa com terno, passa com gravata, passa com sapato que brilha mais do que as coisas que brilham, né? Que joias, né? Mas e dentro? É muito interessante nós termos um evento como esse, porque num evento como esse, e nessa temática transformada dentro para fora, nós falamos sobre um aspecto da doutrina cristã, que é o novo nascimento. Eu não estou interessado se você é da Assembleia, se você é pentecostal, se você é de igreja tal ou de igreja tal, se você é jovem, se você é velho, se você é daqui ou se você é de lá. A minha pergunta é: você nasceu de novo? Porque se não nasceu de novo, não verá o reino de Deus. A única prerrogativa para que cheguemos lá pela graça de Deus é que seja mudado, não aqui do lado de fora, mas aqui do lado de dentro. Se a nossa mente não servia, o nosso coração não servia, e as nossas obras não serviam, e hoje Deus pela graça nos chamou, Ele não vai permitir que tudo continue sem servir. É por isso que a Bíblia diz assim, 2 Coríntios 5,17: aquele pois que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. É isso que significa nova criatura. Nada antes prestava.
Nada antes servia para nada. Tudo o que tínhamos antes era digno de ser lançado dentro do inferno. Mas agora que estamos em Cristo, Ele está fazendo de nós uma nova criatura. E quando Ele começa a tratar conosco, Ele não é com roupa que Ele está mais importando-se, mas é com o coração sujo que tínhamos. Era com a mente suja que tínhamos. Era com as obras sujas que tínhamos. Porque as nossas obras, as nossas roupas, as nossas palavras, elas são um reflexo do que está aqui dentro. Se as nossas roupas são vulgares, é prova de um coração vulgar. Se as nossas palavras são sujas, é a prova de um coração sujo. Se as nossas obras são ruins, é prova de um coração que não presta. Então, se mudar o coração, as obras mudam, as roupas mudam, as palavras mudam, o caráter muda, a pessoa muda, e então veremos uma nova criatura. Aleluia. Glória a Deus. Jesus não precisaria mudar do lado de fora se o problema fosse do lado de fora. Jesus Cristo não precisaria morrer na cruz se o problema fosse um pedaço de pano. Para que Jesus Cristo morreria se o problema fosse colocar um terno? Ele não precisaria morrer na cruz. Era só ele abrir uma alfaiateria, venderia terno para todo mundo e estaria resolvido o problema. Era só ele abrir uma loja, uma Emanuele, venderia saia para todo mundo e ele resolveria o problema. Se saia e se terno resolvesse o problema que nós temos, seria muito fácil. Era só Jesus abrir uma loja. Mas Jesus não é lojista. Jesus é o nosso Salvador. Ele veio nos resgatar, não porque as nossas roupas eram ruins, mas porque o nosso pecado nos manchou de forma tal que os nossos pés só caminhavam para dentro do inferno cada dia mais, com as nossas obras, com as nossas roupas, com as nossas atitudes, com tudo que fazíamos. Verdade. Era esse o caminho que seguíamos. Não. Jesus não veio para melhorar a sua situação financeira, senão ele seria bancário. O nosso problema não é financeiro em primeiro lugar. O nosso problema é da ordem do coração. O nosso coração, ele está terrivelmente corrompido. Jesus, ele não veio para melhorar a sua saúde mental em primeiro lugar, senão ele seria psicólogo. Mas ele é o nosso Salvador. Amém. Jesus não veio para resolver as crises deste mundo como doenças. Ele pode até mesmo fazer curas e milagres, mas isso não é a primeira coisa a qual ele veio fazer. Porque se Jesus Cristo viesse a esse mundo somente para curar, ele não seria um Salvador, ele seria um médico. Jesus Cristo veio como Salvador, porque talvez ele conserte o corpo e o milagre, mas se aquela pessoa continuar com o mesmo coração, ela vai para o inferno. Verdade. A pessoa pode receber rios de dinheiros vindo da parte de Deus, mas se o coração dela ainda for o mesmo, ela vai com dinheiro e tudo para o inferno. O nosso problema não é dinheiro, não é problemas com o nosso psicológico, não é problemas com curas, não é. O nosso problema está aqui. Nós somos pecadores, estamos destituídos de Deus e os nossos caminhos só nos levam para cada dia mais distante. E a Bíblia vai dizer: enganou seu coração do homem. Sabe por que a Bíblia diz isso? Porque todos nós estamos distantes de Deus. E sabe o que é que nós dizemos quando alguém diz assim: querem aceitar a Jesus? Nós dizemos assim: não, mas eu já tenho Jesus no meu coração. Enganoso é o coração do homem. Ele prega essas peças na gente. Ele faz com que a gente se sinta confortável, mesmo estando no caminho da perdição. Ele nos engana. E esta noite, a mensagem do Senhor a nós é que nós não estamos no bom caminho. O nosso coração está nos enganando. Se aí sentado há uma voz dizendo assim: não, está tudo bem, não é de você que ele está falando, eu estou falando de você. Se o coração não converter, você pode mudar tudo do lado de fora, mas naquele grande e último dia você receberá uma surpresa e será: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque mudou tudo do lado de fora, virou hipócrita, virou legalista, vivia a julgar todo mundo. O problema de tentar ganhar a salvação pelas obras é esse. Em algum momento nós vamos nos sentir melhor do que o outro. Se a salvação é pelas obras, vai ser assim. Quer ver?
Se meu casamento é tudo bem e o casamento de outra pessoa está tudo na pior, e a salvação é pelas obras, o que é que eu vou dizer? Esse aí está perdido, sabe nem cuidar do casamento. Mas eu sou homem de Deus. Aqui, ó, minha família toda organizada, meu casamento não tem briga, os meninos é tudo bem, é tudo, porque eu sou homem de Deus. Ele recebe toda a vanglória para ele. Se fosse pelas obras, nós poderíamos bater no peito e dizer assim, quando chegássemos diante de Deus: eu consegui. Mas quando chegarmos na entrada do céu, a única palavra que nós conseguiremos dizer foi pela graça. Eu não fiz nada, foi a graça que me conduziu. Ela mudou minha mente, ela mudou meu coração, ela mudou as minhas obras, ela mudou a minha vida, ela mudou os meus passos, ela mudou a minha família, ela mudou os meus filhos, ela mudou meu casamento, ela mudou minhas obras no trabalho, ela mudou minhas atitudes em todas as áreas e me conduziu até aqui. Quando chegarmos nos portões do céu, a única palavra que conseguiremos dizer diante do nosso Salvador é obrigado. Aleluia. Glória a Deus. Só teremos um brado de gratidão a dizer. Glória a porque Deus. nada foi Glória a conquistado Deus. pelo nosso esforço. Obrigado. Tudo foi conquistado pelo que Ele fez na cruz. Tudo. Desde o nosso perdão até a nossa perseverança até o último dia, foi conquistado lá na cruz. Aqueles por quem Cristo pagou lá na cruz, Ele segurará na mão desses até que cheguem lá seguros. Nenhuma das ovelhas dele se perderá. Mas bem, o nosso texto que nós lemos a princípio vai nos dizer: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora a vida que agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Isso ainda é parte da resposta de Paulo para Pedro. E ele está dizendo assim para Pedro: Pedro, aquelas obras, Pedro, que eu tanto considerava grande coisa para a minha salvação, eu percebi que não me serviram para nada. E sabe o que é que eu fiz? Eu sou hoje participante da cruz de Cristo. Já estou crucificado com Cristo. A minha velha vida, as minhas antigas tentativas, eu crucifiquei. E o que é que eu fiz agora? E o que é que eu faço agora da minha vida? Eu deixo que Ele faça por mim. Eu deixo que Ele diga o que eu devo fazer. Ele manda eu ir para a direita e a direita é o meu caminho. Ele manda eu ir para a esquerda e a esquerda é o meu caminho. Porque já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As minhas vontades foram crucificadas, o meu orgulho foi crucificado, o meu eu foi crucificado, o meu legalismo foi crucificado. Tudo que eu achava ser foi crucificado, porque eu entendi, Pedro, de mim mesmo eu não tinha nada, e a única coisa que eu poderia alcançar vivendo a vida que eu vivia era a condenação. Então eu crucifiquei essa antiga vida, a vida de condenação, para viver a verdadeira vida, a vida crendo na fé, crendo no Filho de Deus. E isso aconteceu, Pedro, porque Ele me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ele torna-se enfático e repete: não fui eu, Pedro. Se um dia eu vi a Cristo, se um dia eu decidi que minha vida agora seria nova vida, se um dia eu estava lá no fundo do poço e decidi: Jesus, mude minha vida, foi porque Ele me amou e se entregou por mim. Lá na cruz, Ele pagou por minha vida. E no tempo certo, no dia certo, Ele me chamou para ser dele, para que minha antiga vida fosse crucificada e eu não vivesse mais por mim mesmo, mas vivesse por meio do que Ele diz que eu devo viver. E Ele termina dizendo no verso 21: não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Esse final é muito interessante.
Sabe por que a salvação não vem por obras nem de ninguém aqui? Sabe que você não é salvo pelas boas coisas que você faz? Porque se a salvação fosse por obras, a graça de Deus não serviria para nada. A cruz de Cristo seria em vão. Para que Cristo sofrer tanto se eu conseguiria sozinho? Se eu conseguiria com minhas obras, para que Ele morreu? Então a graça de Deus está perdida, não serviu para nada. Se nós conseguiríamos sozinhos, para que Ele ia morrer? Então se eu quem me salvo por minhas obras, pelas coisas boas que eu faço, a cruz não serviu de nada. Mas para nós sabemos que a cruz tem muito valor. A cruz é realmente a nossa salvação. Aleluia. Da cruz realmente vem salvação para a nossa vida. Glória a Deus. E essa Aleluia. salvação vem não por causa de nossas obras, mas por causa daquela obra. Amém. Oh, mas glória. todos aqueles que foram comprados lá naquela cruz, no tempo certo, foram também transformados de dentro para fora. Aleluia! Aqueles que foram chamados por Cristo receberam um novo coração, receberam uma nova mente, receberam novas obras e vivem uma nova vida. Nós não precisamos fingir que somos mais espirituais, mas crentes ou melhores do que ninguém. Aleluia. Nós não somos. Todos nós estamos aqui pela graça. Que vocês, jovens, venham crescer com esse entendimento. Se hoje estamos aqui, é pela graça. É pela graça. Se aquele irmãozinho que se veste de tal forma ou se anda de tal forma, pela graça, pela graça, pela graça. Se eu prego, é pela graça. Se alguma coisa alguém faz, é tudo pela graça. Nós precisamos de uma geração, meus irmãos, que se levante e cresça com esse novo entendimento. Chega de vivermos divididos. Nós todos dizemos na igreja, somos povo de Deus, mas passamos pela frente de irmãos de noite e não nos cumprimentamos. É verdade. Isso é legalismo que temos vivido. Se assim tem sido nossa vida, nós precisamos da segunda parte da salvação. O Cristo que pagou o preço é o Cristo que transforma de dentro para fora.